Olá pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMAP 2025. Na conta armada da figura, as letras A, B e C representam algarismos diferentes de zero. Qual é o valor de A mais B mais C? Tenho aqui a minha continha armada, AB vezes C, e esse valor todo resulta em AAA. Como eu não faço a mínima ideia de quais são os valores das letras, se eu ficar chutando números para A, B e C, até tentar descobrir um valor que faz sentido aqui, que se encaixa, eu vou acabar perdendo muito tempo. Assim, vamos tentar adotar uma estratégia para descobrir os valores de A, B e C de maneira mais rápida. Veja que a posição de cada letra A neste número AAA tem um valor diferente. Lembremos que este A está no algarismo das centenas, esse A no das dezenas e este A no algarismo das unidades. Assim, nós podemos reescrever o número AAA lembrando disso. O primeiro A está no algarismo das centenas, então eu vou multiplicar ele por 100. O segundo A está no algarismo das dezenas, vou multiplicar por 10. E o último A, como está no algarismo das unidades, eu vou multiplicar por 1, ou seja, não vou fazer nada. Mas como as três parcelas têm o algarismo A aqui, eu posso colocá-las em evidência. Então, 100A mais 10A mais A corresponde, na verdade, a 111A. Assim, 111A é outra forma de representar o número AAA. Mas veja aqui, o 111, eu posso decompor ele como sendo 3 vezes 37. Só que tanto 3 quanto 37 são números primos. Como nós temos uma multiplicação de um número de dois algarismos por um número de um algarismo, e o resultado é um produto de 3 vezes 37 vezes A, significa que o 37 é um fator que tem que aparecer ou no AB ou no C, não é mesmo? Só que no C não pode aparecer, porque o C tem um algarismo só. Dessa forma, nós concluímos que esse número 37 obrigatoriamente precisa dividir o AB. E usando a mesma historinha, a gente também garante que o 3 precisa dividir o C. Assim, nós chegamos a essas duas conclusões aqui. Mas se 37 divide AB, quer dizer que o AB só tem duas opções. Ou o AB é 37, ou o AB é 74. Vamos analisar o que acontece em cada situação. Se AB é igual a 37, quer dizer que 37 vezes C precisa ser igual a 333. Isso significa que o valor de C corresponde a 9. Logo, nesse caso, nós concluímos que é possível que o A seja 3, o B seja 7 e o C seja 9. E nesse caso, A mais B mais C vai corresponder a 19. Agora, se AB é igual a 74, temos que 74 vezes C precisa ser igual a 777, e analisando esta configuração aqui, a gente descobre que não existe valor de C que vai fazer com que essa continha aqui faça sentido. Portanto, nós concluímos que a única opção é que o A seja 3, o B 7 e o C 9, e a soma disso tudo é 19. É o valor que está indicado na alternativa E, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 2 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMAP 2025. Darlene colou 36 adesivos redondos e pretos de 3 tamanhos diferentes, pequenos, médios e grandes, nos centros dos quadradinhos de um quadriculado 6x6 desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel 2 vezes, sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado? Para resolver essa questão, primeiramente nós precisamos entender o que acontece quando a Darlene pega a folha 6x6 e dobra ela uma vez. Supondo que esse quadriculado 6x6 é o que a Darlene tinha inicialmente, e após ela fazer 2 dobras, ela obteve esta figura aqui que está no enunciado. Se a gente fizer uma dobra no meio aqui, por exemplo, os quadradinhos que estão aqui nessas extremidades, este aqui vai juntar com este vai se sobrepor a este vai se sobrepor a este aqui, por exemplo, e assim por diante. Como cada quadradinho tinha exatamente um adesivo, se eu sobrepor um adesivo que está aqui com um adesivo que está aqui, eu vou ter um novo quadriculado que vai ter apenas 18 quadradinhos, só que cada quadradinho vai ter exatamente 2 adesivos. E se eu fizer mais uma dobra, cada quadradinho que já tinha 2 adesivos vai passar a ter 4 adesivos. Moral da história, nessa figura dada no enunciado,
enunciado, cada um desses quadradinhos tem exatamente 4 adesivos sobrepostos. Mas nós não precisamos deduzir um por um quais eram os adesivos que estavam na configuração inicial da Darlene. O enunciado só quer saber qual é o número máximo, ou seja, o maior número de adesivos de tamanho médio que a Darlene pode ter colado. E para analisar isso, vamos verificar quais são os tamanhos finais dos adesivos que são aparentes nesta folha que está no enunciado. Vamos utilizar então a seguinte lógica. Se aqui eu tenho só um adesivinho pequenininho, quer dizer que quando a Darlene fez todas aquelas dobras lá, como ficou um adesivo pequenininho aqui, quer dizer que aqui tem no máximo 4 adesivos pequenininhos sobrepostos. Você concorda que se tivesse um adesivo médio no meio aqui, a bolinha ia ficar maior, ia ficar igual desse lado aqui que tem um adesivo médio? Portanto, isso quer dizer que aqui eu não tenho nenhum adesivo médio, com certeza. Então, esses 3 quadradinhos aqui tem 0 adesivos médios. Agora, essas 3 casinhas aqui, na qual estão aparecendo adesivos médios, se eles estão aparentando pra gente, quer dizer que aqui tem no mínimo um adesivo médio. Como nós queremos saber o máximo de adesivos, nós podemos supor que todos os adesivos em cada um desses quadradinhos são adesivos médios. Assim, a Darlene precisaria usar 4 adesivos médios aqui no máximo, 4 aqui e 4 nesta outra casa aqui. Agora, há 3 casinhas na qual o adesivo grande é o que está aparentando aqui pra gente. Quer dizer que tem pelo menos um adesivo grande em cada um dos quadradinhos. Só que como eu quero o máximo de adesivos médios, eu posso supor que em cada casa eu tenho um adesivo grande e os outros 3 são médios. Portanto, tenho 3 adesivos médios em cada uma dessas casas aqui. Logo, o número máximo de adesivos médios que eu posso ter corresponde a 4 adesivos médios vezes 3, que são os adesivos médios que estão aqui, e os 3 adesivos médios no máximo que estão em cada uma das 3 casinhas com adesivos grandes. 4 vezes 3 mais 3 vezes 3 corresponde a 9 mais 12, que é 21. Logo, nós concluímos que o número máximo de adesivos de tamanho médio é 21, o que corresponde à alternativa D. Olá pessoal, vamos resolver a questão 3 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Marcela escreveu números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que, em círculos conectados por um segmento, não apareçam números consecutivos. Quais números ela escreveu nos 2 círculos destacados em cinza? Temos que preencher esse desenho aqui com números de 1 a 8 e não podem aparecer números consecutivos entre círculos ligados pelo mesmo segmento. O que isso significa? Que se, por exemplo, eu colocar um número aleatório aqui, por exemplo, 4, essas bolinhas aqui que estão ligados por um segmento a este 4, não podem ter números consecutivos ao 4. Quais são os números consecutivos ao 4? É o 5 e o 3, que vem antes do 4, e o que vem depois do 4. Nem o 5 nem o 3 pode estar em nenhuma dessas 4 casinhas aqui pintadas em vermelho. Agora que a gente já entendeu as regras desse enunciado, vamos analisar que nós precisamos saber. Queremos descobrir quais são os números que foram colocados nos 2 círculos cinzas em destaque. Assim, uma estratégia interessante da gente analisar é tentar ver quais são os círculos que mais têm ligações com os outros, porque esses são os que têm mais problemas para a gente fazer o preenchimento. Os números que nós podemos colocar são esses 8 aqui. Os círculos que mais têm ligações vão ser esses 2 centrais aqui. Ambos têm 6 ligações. Esse círculo central aqui, que eu vou destacar em verde, possui as seguintes 6 ligações aqui, que eu acabei de destacar. E esse outro círculo central aqui vermelho também possui 6 ligações. Pelo que a gente tinha analisado anteriormente, o número que eu colocar aqui vai fazer com que todos esses 6 círculos próximos aqui não possam ter números que sejam uma unidade a mais ou uma a menos. É o que significa sem números consecutivos. Logo, se eu escolher um número para este círculo, por exemplo, suponha o 3, veja que nem o 2 nem o 4 poderão estar em nenhum desses 6 círculos aqui. Ou seja, só sobrou esse círculo aqui, que é o único que não se conecta com esse, para eu pôr o 2 e o 4. Opa, mas é um absurdo, né? Eu tenho 2 números, então eu preciso de no mínimo 2 círculos, e aqui eu só tenho um círculo para pôr o 2 e o 4. Isso não pode acontecer. O problema está em eu ter colocado um número 3 que tem um antecessor e um sucessor. Moral da história, o número que eu colocar aqui nesse
círculo central, o mesmo vai valer aqui para o círculo central vermelho, não pode ter um antecessor ou um sucessor. Ora, se ele não pode ter um antecessor ou sucessor, ele precisa estar no extremo dessa lista. E quais são os números que estão nos extremos? O 1 e o 8. Isso quer dizer que para que a Marcela possa preencher todos os círculos dessa figura, em um desses lugares eu tenho que ter o 1 e no outro o 8. Tanto faz aqui se eu vou pôr 1 e 8 ou 8 e 1. O 1 só vai ter o seu sucessor, que é o 2, para a Marcela colocar na figura. E o 8 só vai ter o antecessor 7. Como o 8 aqui, por exemplo, está conectado nesses 6 círculos aqui, esse círculo aqui vai ter obrigatoriamente de receber o 7. E do mesmo modo, como 1 está aqui, o número 2 precisa ir no único círculo que não tem ligação com o 1, que é esse aqui. Esses dois são justamente os círculos destacados em cinza. Logo, a gente conclui que os dois números que obrigatoriamente precisam ir nesses dois círculos são o 2 e o 7 em alguma ordem aqui. Isso está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 4 do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. O número obtido subtraindo um inteiro positivo k do numerador e do denominador da fração 2025 sobre 2026 é igual a 2026 sobre 2025. Qual é a soma dos algarismos de k? Para conseguir resolver essa questão, vamos tentar equacionar o que o enunciado nos diz. Ele diz que se a gente pegar o numerador da fração 2025 sobre 2026, o numerador é o número que está em cima, então eu vou pegar o 2025 e subtrair k. E vou fazer a mesma coisa com o denominador, ou seja, vou pegar o 2026 e subtrair k. Este resultado é equivalente à fração 2026 sobre 2025. E assim nós obtivemos esta equação aqui, e para encontrar o valor de k, vamos resolvê-la. Só que faremos de uma maneira inteligente, para não fazer contas desnecessárias. Primeiro, quando eu tenho uma igualdade de frações, eu posso multiplicar em cruz. Multiplico esse valor aqui de cima por esse aqui de baixo, multiplico esse de cima pelo que está aqui embaixo. Então isso aqui vai ficar o que está aqui em cima, que é 2025 menos k, vezes 2025, sendo equivalente ao produto do que está aqui embaixo, que é o 2026 menos k, vezes 2026. Agora eu vou fazer o chuveirinho 2025 com esse 2025 e com esse k, e a mesma coisa, vou aplicar a distributiva do 2026 com esse 2026 e o 2026k. Só que eu não vou calcular o produto 2026 vezes 2026 explicitamente, né? Porque isso vai dar muito trabalho. Eu vou deixar indicado como 2026 ao quadrado e aqui como 2025 ao quadrado. Eu sei que 2025 ao quadrado menos 2025k equivale a 2026 ao quadrado menos 2026k. Se eu passar esse 2026k para o outro lado adicionando e passar esse 2025 ao quadrado subtraindo, eu vou ficar exatamente com 2026k menos 2025k é simplesmente o k. Portanto, eu acabei de descobrir que k corresponde a esta diferença de quadrados aqui. Então eu posso aplicar o produto notável. O que é a diferença de quadrados? Quando eu tenho um certo azinho ao quadrado menos um b ao quadrado, isto equivale ao produto da soma desses dois números pela diferença, ou seja, a mais b vezes a menos b. Aplicando para o nosso caso, com a valendo 2026 e o b valendo 2025, eu vou ficar com 2026 mais 2025 vezes 2026 menos 2025. Opa, mas isso aqui vale exatamente 1, não é mesmo? Isso significa que o valor de k é só esta primeira parcela aqui, 2026 mais 2025. E 2026 mais 2025 corresponde a 4.051. Logo, nós encontramos o valor de k, só que o enunciado que é a soma dos algarismos de k. A soma dos algarismos de k vai corresponder a 4 mais 0 mais 5 mais 1, que é igual a 10. Valor este que está indicado na alternativa B. Olá pessoal, vamos resolver a questão 5 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou de branco para preto, cada vez que qualquer um dos ponteiros aponta para a marca da hora que esse número representa no relógio. À meia-noite, todos os números ficam pretos e, depois, a alternância de cores começa. Na figura, vemos as cores dos números do relógio
relógio em alguns horários. Como estarão as cores dos números às 13h30 da manhã, vamos utilizar esses 3 relógios de exemplo para entender como funciona essa alternância de cores. Como no início todo mundo começa com a cor preta, à meia-noite, obviamente, todos os numerozinhos aqui estarão com a cor preta. Só que à meia-noite e meia, o número alterna de cor cada vez que qualquer ponteiro passa por ele. Não importa se é o ponteiro das horas ou dos minutos. É por isso que nesse relógio da meia-noite e meia, os números de 1 a 6 estão branquinhos, porque meia-noite os 2 ponteiros estão alinhados aqui no 12. Só que quando chegar meia-noite e meia, o ponteiro dos minutos terá se deslocado até a 6. Terá passado pelo 1, pelo 2, pelo 3, mudando a cor de cada um. E como todos eram pretos, esses aqui vão ficar brancos. Agora vamos fazer o seguinte exercício de imaginação. Vamos continuar movendo esse ponteiro dos minutos até chegar a 1 da manhã. Então ele vai passar pelo 7, 8 e vai chegar no 12. Quando ele chegar no 12 e apontar 1 da manhã, todos os números do relógio estarão brancos, porque esse ponteiro terá passado por todos eles. Aí o que vai acontecer é que ele vai começar a andar de novo para passar para as 2 da manhã. E aí de novo, conforme ele vai passando, como está todo mundo branco, ele vai passar por 1, o 1 tá branco, vai ficar preto, o 2 tá branco, vai ficar preto e assim por diante. Aí quando ele chegar a 1h40 da manhã, como mostrado nesse relógio aqui, ele vai ter passado pelo 2 até chegar no 8. E ele transformará todo mundo aqui em preto e os que ele ainda não passou, que são do 9 até 1, ficará ainda em branco. Queremos saber como estarão as cores às 13h30 da manhã. Vamos continuar nosso exercício de imaginação para ver como os ponteiros vão chegar às 13h30 da manhã. Quando o ponteiro chegar aqui às 2 da manhã, até o 12, o 12, o 11, o 10 e o 9 vão ficar pretos. E aí o ponteiro das horas vai transformar o 2 em branco. Então 1 e o 2 vão estar brancos e todo o resto preto. Aí o ponteiro dos minutos vai passar de novo. Vai transformar o 1 e 2 que estão brancos em preto e o resto que está preto vai ficar tudo branco. Logo, às 3 da manhã, nós teremos esses 3 números aqui, 1, 2 e 3, pintados de branco e o resto tudo de preto. E os ponteiros vão estar em qual posição? Eu vou ter um ponteiro das horas apontando para o 3 e o dos minutos apontando para o 12. Agora vamos para a última meia hora até chegar nas 13h30. Cheguei na meia-noite, esse ponteiro dos minutos vai continuar se mexendo, vai transformar este 1 em 2 em branco, o 3 vai virar branco também, e aí o 4, o 5 e o 6 que eram brancos vão ficar pretos. Logo, às 13h30, os únicos números que estarão em preto serão o 4, o 5 e o 6, e os demais estarão em branco. Dentre as alternativas, o relógio que apresenta todos os números em branco, com exceção do 4, do 5 e do 6, é exatamente o que está indicado na alternativa D, que é como estarão as cores dos números às 13h30 da manhã. Olá pessoal, vamos resolver a questão 6 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Um tanque com capacidade para 21 litros está cheio de álcool a 18%, isto é, uma mistura com 18 partes de álcool puro e 82 partes de água. Quantos litros dessa mistura devem ser retirados do tanque e substituídos por álcool a 90% para que a solução resultante seja de álcool a 42%? Vamos entender o que significa álcool a 18%. O enunciado nos diz que álcool a 18% é uma mistura com 18 partes de álcool puro e 82 partes de água. Em outras palavras, isso significa que numa mistura que tenha 100 partes, dessas 100 partes, 18 vão ser de álcool e 82 de água. Como estamos interessados no álcool, vamos esquecer da água. Se a mistura do tanque é 18%, álcool a 18%, isso corresponde a 18 partes entre 100. Vamos supor que eu tire uma certa quantidade de litros do tanque, uma quantidade X aleatória. Quanto que vai sobrar no tanque? 21 litros menos esse X. Só que desses 21 litros menos X, o total de álcool vai ser 18 a cada 100 partes desse valor aqui. Agora, se eu tirei X litros do tanque e eu vou adicionar esses
esses X litros a 90%, o que é álcool a 90% seguindo o enunciado? Quer dizer que é uma mistura que eu tenho 90 partes de álcool puro e 10 partes de água. Escrevendo isso a nossa notação de fração, isso corresponde a 90 dividido por 100. Deste modo, os X litros que eu tirei a álcool 18%, eu vou adicionar como sendo álcool 90%. 90 partes de álcool a cada 100 desses X litros. E isso precisa ser o quê? Uma solução resultante que tenha álcool a 42%. Ou seja, a cada 100 partes, 42 vão ser de álcool puro. Só que o tanque cheio tem quantos litros? 21. Deste modo, nós montamos esta equação aqui na variável x, que corresponde exatamente à quantidade de litros de água que a gente precisa retirar. Agora, vamos resolvê-la. Inicialmente, eu vou multiplicar tudo isso aqui por 100 para cortar esse 100 que está aqui embaixo. Então, eu vou ficar exatamente com 18 vezes 21 menos x mais 90x igual a 42 vezes 21. Agora, aqui eu tenho 18 vezes 21 menos x, vou fazer um chuveirinho aqui, a distributiva do 18 com 21, 18 com x. 18 vezes 21, 378. 18 vezes menos x, menos 18x. Mantenho mais 90x aqui, isso corresponde a 42 vezes 21, que é 882. Agora eu vou isolar o x aqui. 90x menos 18x, 72x. Passo que não tem x para o outro lado. 882 menos 378 corresponde a 504. E assim, nós concluímos que o valor de x corresponde a 504 dividido por 72, que é exatamente 7. Assim, devem ser retirados 7 litros da mistura para que eles sejam substituídos por álcool a 90%, para que a solução restante esteja em álcool a 42%. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C, 7 litros. Olá pessoal, vamos resolver a questão 7 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Na figura, ABCD é um quadrado. Os ângulos EFD, GFC e BGH possuem a mesma medida. Além disso, EF é igual a 3, FG é igual a 5 e GH é igual a 2. Qual é a área do quadrado? Então, nós temos aqui a nossa figura no enunciado, com as medidas que foram dadas, e nós precisamos descobrir a medida da área do quadrado. Para achar a medida da área, a gente primeiramente precisa descobrir qual a medida do lado desse quadrado. Afinal, a área do quadrado será dada pela medida do quadrado do lado. Já que o nosso objetivo é encontrar a medida do lado, e nesta figura, os segmentos GF, FG e GH, que acabam formando certos triângulos retângulos, como por exemplo, esse triângulo retângulo aqui EDF, o triângulo retângulo GBH. Uma ideia para resolver essa questão é a gente tentar criar outros triângulos retângulos nessa figura, de modo que a gente consiga calcular as medidas de seus lados para descobrir a medida do lado do quadrado. Isso é importante porque, se o triângulo for retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras em seus lados. E aí, se eu tiver um triângulo que tem dois lados conhecidos, eu consigo achar o lado desconhecido. Então, eu vou fazer primeiramente o traçado desse segmento EG. E veja que eu acabei de formar um triângulo EFG. Mas o mais importante desse triângulo é que ele é retângulo. Esse ângulo GEF mede exatamente 90 graus. E por que isso? Observe que DEA é um ângulo raso, ou seja, um ângulo cuja medida é exatamente 180 graus. Pela geometria da questão, esse ângulo aqui DFE, ele vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui AEG. Veja que os dois triângulos EAG e EDF são semelhantes. Assim, esse ângulo é equivalente a esse, e esse outro ângulozinho daqui vai ser equivalente a esse. Então, esse pedaço aqui que foi o que sobrou, vai ser equivalente ao que sobrou em cada um
desses dois triângulos, mas o ângulo que sobrou é exatamente um ângulo do quadrado, que é um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto. Logo, a gente acabou de descobrir que o triângulo EFG é retângulo, e por conta disso, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele. A medida de EF é um dos catetos, e EG é outro cateto. 3 ao quadrado mais a medida de EG ao quadrado corresponde à medida do quadrado da minha hipotenusa, o segmento que mede 5. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente descobre que a medida do segmento EG é de exatamente 4 aqui. Nós queremos a medida do lado do quadrado. A gente já tem um triângulo aqui, ó, EGH, que a gente sabe é a medida de EG e a medida de GH. Se eu fizer esse segmento aqui, fechar o EH, veja que como o EH é paralelo a B, essa medida do EH é a medida do lado do quadrado. E esse triângulo EGH, pelo mesmo motivo que o EFG, ele vai ser retângulo. O ângulo de 90 graus vai ser exatamente esse aqui, o EGH. Ou seja, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, eu vou descobrir a medida do EH, que é justamente o lado do quadrado. Mas lembra que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado? E o teorema de Pitágoras já vai me dar de graça a medida desse lado ao quadrado, que é a área do quadrado. Logo, eu sei que EH ao quadrado é equivalente à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Os catetos medem 4 e 2. Portanto, a gente acabou de descobrir que EH ao quadrado corresponde a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 20. E esse valor é exatamente o valor da área do quadrado que nós queríamos. Assim, a gente descobriu que a área do quadrado corresponde a 20, o que está indicado na alternativa C. Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 8 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. A figura mostra duas circunferências concêntricas. O segmento AB é tangente à circunferência interior e tem comprimento 2. Qual é a área da região cinza? Temos aqui a figura que mostra essas duas circunferências. Se elas são concêntricas, isso quer dizer que elas têm o mesmo centro, com mesmo cêntrico centro. A gente sabe que elas estão sobrepostas umas às outras. Além disso, a gente sabe que esse segmento AB tem comprimento 2. Para descobrir a área da região cinza, veja que essa área corresponde exatamente a fazer a diferença da área total da circunferência maior menos a da circunferência menor. E como eu calculo a área de uma circunferência? A área de uma circunferência é dada por π vezes a medida do raio ao quadrado. Vamos então chamar de R' a medida do raio da circunferência maior e vamos chamar de R' o raio da circunferência menor. Indicando aqui na figura, nós podemos colocar aqui no meio esse segmento que vale o raiozinho aqui menor da circunferência e fazer a medida do raio maior como sendo R', esse segmento maior aqui no vermelho. Nós queremos saber a área da região cinza, que é essa diferença aqui. Colocando um π em evidência, nós temos que calcular o valor de π vezes R' ao quadrado menos R' ao quadrado. Assim, veja que se a gente descobrir o valor dessa diferença aqui, nós conseguiremos descobrir a área da região cinza. Mas para isso, será que a gente precisa descobrir o valor de R' e de R'zinho? Veja que no desenho que eu fiz, esses dois raios da circunferência menor e da circunferência maior formaram, em relação ao AB, um triângulo retângulo, onde o ângulo reto está exatamente aqui. E como esse segmento AB ele é tangente à circunferência interior, como o enunciado diz, a gente sabe que, sendo tangente, além de ser 90 graus aqui, quer dizer que esse pedaço aqui mede exatamente a metade da medida de AB, só que a medida de AB vale 2, logo esse pedacinho aqui vale 1. E se a gente tem um triângulo que é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E no teorema de Pitágoras, nós vamos obter o quadrado de R' e o quadrado de R'zinho. Os catetos, no caso, vão ser 1, então 1 ao quadrado, mais R' ao quadrado, vai corresponder ao quadrado da minha hipotenusa pelo teorema de Pitágoras, que corresponde ao R' aqui em vermelho, elevado ao quadrado. Eu quero saber a diferença entre o R ao quadrado e o R' ao quadrado? Tá bom, então vou pegar esse R' que está somando aqui, passar ele subtraindo. E assim eu obtenho diretamente que a diferença entre R' ao quadrado e R' ao quadrado é 1. Portanto, a área que estou procurando corresponde a π. E esse valor de π, que é a área da região cinza, está indicado na alternativa
A, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 9 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Uma função f é tal que f de x sobre y corresponde a yf de x para quaisquer números reais x e y diferentes de zero. Se f de 6 é igual a 4, qual é o valor de f de 3? Para resolver essa questão, nós precisamos nos atentar a essa regra de formação da função e avaliar o que nós queremos saber. Nós queremos o f de 3, mas a única informação que eu sei sobre a f é que ela satisfaz esta conta aqui monstruosa e também satisfaz que o valor de f de 6 é exatamente 4. Assim, uma estratégia para resolver essa questão é tentar utilizar este valor que o enunciado nos deu, manipulá-lo utilizando esta fórmula aqui para tentar obter o valor de f de 3. Se eu quero obter o valor de f de 3, em algum lugar aqui eu vou ter de fazer o x ou y virarem 3, ou então esse valor x sobre y aqui. Portanto, eu vou tentar encontrar uma relação entre o número 3 e os números 6 e 4 que aparecem nesta outra conta aqui. O primeiro passo vai ser fazer o 6 aparecer nesta fórmula aqui. A coisa mais fácil que eu posso fazer é substituir o x pelo 6. Nesse caso, eu vou ficar com o f de 6 aparecendo desse lado aqui, e aí o 6 vai aparecer aqui em cima também, substituindo o x. Agora, eu não quero obter o f de 3, e 6 não é 2 vezes 3, então se eu fizer 6 e dividir por 2, este valor que está aqui vai corresponder exatamente ao f de 3, que é o que eu quero. Daí, para obter esse valor, basta eu substituir o y por 2. Logo, eu acabei de perceber que o f de 3 corresponde a fazer 2 vezes o f de 6. Mas o f de 6, a gente já sabe quanto vale. Ele é 4 pelo enunciado. Logo, isso aqui corresponde a 2 vezes 4, que por sua vez é 8. Logo, f de 3 corresponde a 8 e este número está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 10 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Jairo tem muitas cordas com 2 metros cada uma. Quando ele amarra 2 dessas cordas, ele obtém uma nova corda com 3 metros e 70 centímetros. Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. Qual é o tamanho em metros desse pedaço? Observe que, pela figura, ao juntar 2 cordas de 2 metros, a corda resultante com este nó terá 3,7 metros. Mas se a gente juntar essas 2 cordas, 2 mais 2 dá 4 metros, então está faltando 30 centímetros. Para onde esses 30 centímetros foram? Eles foram parar exatamente no nó da corda. Portanto, a gente precisa de 30 centímetros dividido por 2, 15 centímetros de cada corda para poder fazer o nó. Logo, desses 2 metros da corda, essa primeira corda aqui vai contribuir com apenas 1,85, porque os outros 15 centímetros vão ser usados para fazer o nó. E aqui desse outro lado vai sobrar também. Então aqui eu usei 30 centímetros para fazer a corda, 30 centímetros equivale a 0,3 metros. E aí, quando eu for fazer um outro nó aqui, esta corda que está aqui no meio vai precisar dar mais 15 centímetros para este nó. Portanto, eu vou usar 15 centímetros para cá, 15 centímetros para cá, e o que a corda vai contribuir para o tamanho desta corda maior aqui não vai ser 1,85, vai ser 1,70, pois uma corda no meio vai ter as 2 extremidades amarradas por um nó. Se eu continuar fazendo esse processo aqui, eu vou ter mais várias cordas aqui com 1,70 até chegar na última corda, que também vai contribuir com 1,85 igual à primeira, porque ela não vai estar envolvida em 2 nós, só no primeiro nó. Logo, se eu tenho um total de N cordinhas aqui, que vão estar com os 2 nós amarrados na extremidade, ou seja, N cordas que estão nos meios, o comprimento total da corda enorme que o Jairo vai ter seria equivalente ao número de cordas de 1,70, que é N, mais 2 vezes 1,85, porque vão ser as 2 cordas que estão nas extremidades. 2 vezes 1,85 equivale a 3,7. Assim, essa expressão é equivalente a 3,7 mais 1,7N.
O Jairo quer que a corda dele tenha exatamente 20 metros. Mas veja que não é possível obter exatamente 20 metros com esta expressão aqui. Se eu pegar o n igual a 10, eu vou obter 20,70 metros de corda. 20,7 já vai exceder o comprimento que o Jairo quer. E quanto que vai ser esse valor que vai exceder? Vai ser de 70 centímetros, não é? Portanto, para o Jairo conseguir obter uma corda com exatamente 20 metros, ele vai ter de precisar usar 10 cordas de 2 metros, e aí ele vai ter de cortar esses 70 centímetros restantes. Logo, o tamanho do pedaço que ele vai cortar é de 70 centímetros, que em metros corresponde a 0,7, o que está indicado na alternativa D. Olá pessoal, vamos resolver a questão 11 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Qual é a soma dos algarismos do número 10 elevado a 25 mais 25 e tudo isso elevado ao quadrado? Esse número vai ser grande para dedéu, não é mesmo? E aí a gente não pode simplesmente calcular esse número inteiro de maneira direta para tentar descobrir o número de dígitos. Vamos tentar adotar uma estratégia que permita que a gente faça esse cálculo sem precisar fazer tantas contas braçais. Para isso, veja que, em essência, isso aqui é uma soma de dois fatores elevado ao quadrado. Isso lembra o quê? Lembra o produto notável quadrado da soma? E o que é o quadrado da soma? Se eu tenho a mais b ao quadrado, como que eu resolvo isso? Eu faço o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Vamos substituir o a por 10 elevado a 25 e o b por 25 e ver o que acontece? Assim, seguindo aqui a nossa cartilha do quadrado da soma, o primeiro termo 10 elevado a 25 eu vou elevar ao quadrado, que é o meu azinho. Agora eu vou fazer duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai ficar 2 vezes 10 elevado a 25 vezes 25. E, por último, o quadrado do segundo corresponde a 5 ao quadrado. Agora veja que 10 elevado a 25 e tudo isso elevado ao quadrado, quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu simplesmente multiplico esses dois expoentes aqui. Então isso aqui vai ficar 10 elevado a 50, porque 50 vai ser 2 vezes 25. Agora, nesse segundo termo aqui, veja que meu objetivo é tentar simplificar esse número de maneira inteligente. Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 25, se eu multiplicar o 25 por 2, eu vou obter o 50, que tem um algarismo zero. Afinal, 50 é 5 vezes 10. E aí eu posso adicionar esse 10 aqui nesse 10 elevado a 25. Em outras palavras, veja que isso aqui é equivalente a fazer 50 vezes 10 elevado a 25. Por sua vez, o 50 é 5 vezes 10, tudo isso vezes 10 elevado a 25. E aí, 10 elevado a 25 vezes 10 é 10 elevado a 26. Portanto, esse pedaço aqui, concluímos que é equivalente a esse pedaço aqui. Desse modo, o segundo termo é 5 vezes 10 elevado a 26. E o 25 ao quadrado, se eu fizer a conta, 25 ao quadrado é simplesmente 625. Agora, veja que esta aqui é uma forma mais inteligente de descrever esse trambolho todo aqui, pois aqui a gente explicitou cada uma das parcelas que compõem este numerozão aqui. E como nós temos aqui potências de 10 envolvido, é fácil trabalhar com potências de 10, porque 10 elevado a qualquer coisa vai ser 1 seguido de alguns zeros. Por exemplo, eu sei que fazer 10 elevado a 50 corresponde exatamente a colocar o algarismo 1 seguido de 50 algarismos zeros. Assim, vamos analisar cada uma dessas três parcelas aqui. A primeira parcela é 10 elevado a 50, como já foi dito, corresponde exatamente ao número 1 seguido de 50 algarismos zeros. 5 vezes 10 elevado a 26, 10 elevado a 26 corresponde a 1 seguido de 26 zeros. Só que como eu estou multiplicando por 5, eu vou substituir 1 por 5. Assim, isso corresponde a 5 seguido de um total de 26 algarismos zeros. E o 625 é 625. Então, como nós estamos somando essas três parcelas,
Vamos ver o que acontece se eu somar o 625 com isto aqui. Veja aqui, se eu tenho 5, 0, 0, 0, um monte de zero aqui, né? Eu tenho 26 algarismos zeros. Se eu somar esse númerozão todo com o 625, o 625 vai comer 3 zeros desse outro número aqui. Então, como eu tinha 26 zeros aqui, e o 625 vai comer esses últimos 3, o número resultante vai ser o 5, seguido de 23 algarismos zeros, e o 625. Vão sobrar, então, aqui 23 algarismos zero. Agora, eu vou somar esse número todo aqui ao 10 elevado a 50. 10 elevado a 50 é 1, seguido de um montão de zeros, 50 zeros no total. Só que observe que quando eu somar com esse número aqui, esse número 5 com um monte de zeros de 625, vamos supor que ele comece aqui. Então veja, eu vou ter que o 625 vai cortar esses últimos 3 zeros do 1 elevado a 50. Aí aqui vai sobrar um espação com 23 zeros que eu obtive aqui. Então aqui vão ser 23 zeros. 0 mais 5 vai ficar um 5 aqui. E aí aqui vai sobrar um monte de zero também. Quantos zeros vão sobrar? Bom, eu tinha um total de 50 zeros. Só que desses 50, aqui eu tenho 1 mais 23, 24, 25, 26, 27 algarismos que foram ocupados pelos números daqui. Então sobrou no total 50 menos 27, 23 algarismos zeros. E 1 permanece aqui. Desse modo, aquele numerozão todo corresponde a esse número. 1, um monte de zero, 5, um monte de zero, 625. Nós queremos saber a soma dos algarismos desse número aqui. Quando a gente somar esses algarismos, os zeros não vão contribuir a nada, afinal eles são zero, não são nada. Assim, a soma dos algarismos vai corresponder simplesmente a somar o algarismo 1, o algarismo 5, o 6, o 2 e o 5, que são os únicos algarismos não nulos desse número aqui. E 1 mais 5 mais 6 mais 2 mais 5 corresponde a exatamente 19, e esse valor está indicado na alternativa B. Olá pessoal, vamos resolver a questão 12 da prova do nível 3 da primeira fase da OBMEP 2025. Cada dos 250 habitantes de uma ilha prefere uma fruta entre banana, maçã ou uva. Alguns deles sempre mentem e os demais sempre dizem a verdade. Todos os habitantes da ilha responderam as seguintes perguntas: sua fruta preferida é banana? Sua fruta preferida é maçã? Ou sua fruta preferida é uva? Responderam sim a essas perguntas 40, 120 e 110 habitantes, respectivamente. Quantos habitantes da ilha sempre mentem? Então, o enunciado nos diz que dos 250 habitantes, alguns mentem e outros dizem a verdade. Vamos supor que X pessoas estão dizendo a verdade e que Y pessoas estão mentindo. Observe que, como foram feitas 3 perguntas para cada um dos habitantes, os habitantes que dizem a verdade vão responder sim para uma das perguntas e não para as outras duas. Por exemplo, um habitante que diz a verdade e gosta de banana vai dizer que sim, prefere banana, mas não prefere maçã e não prefere uva. Logo, esses vão dizer sim uma vez só. Mas os que sempre mentem vão fazer o contrário. Suponha que uma pessoa que mente tem a fruta preferida banana. Como a fruta preferida dela é banana, ela vai mentir, ela vai falar que não é banana a fruta preferida dela. Mas a maçã vai falar que é e a uva vai falar que é também. Logo, uma pessoa que mente vai dizer 2 sims e 1 não. Ou seja, a gente acabou de perceber que uma pessoa que diz a verdade vai falar sim uma vez e uma pessoa que mente vai falar sim 2 vezes. Portanto, o total de vezes que as pessoas responderam sim será o total de pessoas que diz a verdade, que são X pessoas, mais 2 vezes o total de pessoas que mentem, que é 2y. Mas veja que o total de pessoas é x mais y, que é os que dizem a verdade com os que mentem. Assim, a gente pode reescrever isso aqui como sendo x mais y e isso aqui tudo mais y. E por que eu vou fazer isso?
porque o enunciado já me diz que o total de habitantes da ilha é 250. Daí quer dizer que o x mais y precisa ser exatamente 250. E o enunciado quer que eu descubra quais são exatamente as pessoas da ilha que sempre mentem. Ou seja, a gente quer descobrir o valor de y. O total de sims é dado no enunciado. Foram 140 sims para a primeira, 120 para a segunda e 110 para a terceira pergunta. No total, temos 370 sims. Só que esse valor corresponde a 250 mais o número de pessoas que mentem que é y. Resolvendo esta conta aqui, encontramos que y é 120 e, portanto, o total de habitantes desta ilha que sempre mentem corresponde à alternativa C, 120 pessoas. Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 13 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Na figura, ABCD é um quadrado e os triângulos ABF e CEG são equiláteros. A área do triângulo ABF é 18 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo CEG? O enunciado nos diz que nós temos um quadrado e os triângulos ABF e CEG são equiláteros. Isso significa que a medida dos seus três lados é a mesma. Então eu sei que essa medida AF, essa medida FB e essa medida BA são iguais. Veja que a B é a medida do lado do quadrado. Eu vou supor que a medida do lado do quadrado é um Lzão vermelho. E também sabemos que o triângulo CEG é equilátero. Logo, esse triângulo menorzinho aqui também tem os três lados com a mesma medida. Eu vou supor que a medida do lado do triângulo equilátero CEG é um L menorzinho que eu vou pôr em verde. Além dos lados, os ângulos do triângulo equilátero são os mesmos. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e esses três ângulos aqui têm que ter a mesma medida, esta medida precisa ser de 60 graus. Em particular, esse ângulozinho aqui é de 60 graus, este ângulo aqui também é de 60 graus. Nós sabemos que esses dois triângulos estão dentro de um quadrado, e num quadrado todos os ângulos são retos, ou seja, a medida do ângulo deles é de 90 graus. Desse modo, a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, o BCD, tudo isso aqui é 90, e aqui também, esse ângulo ABC, tudo isso aqui é 90 graus. Se tudo isso aqui é 90 e quiser 60, quer dizer que esse outro pedacinho aqui que sobrou tem que medir 30 graus. E a mesma coisa vai acontecer embaixo. Esse outro pedacinho que sobrou aqui também vai medir 30 graus. Então, se esses dois ângulos têm o mesmo valor, isso quer dizer que esse triângulo BCG precisa ser isósceles. E sendo isósceles, a gente sabe também que essa medida desse outro lado aqui corresponde à mesma medida desse pedacinho aqui. O GB mede o mesmo que o GC. Desse modo, sendo esse triângulo isósceles, a gente sabe que esse G, se a gente fizer aqui um segmento, ele vai cortar isso aqui exatamente no meio. Esse pedacinho aqui é metade de BC, só que veja que esse pedacinho aqui equivale à altura desse triângulo CEG, não é mesmo? O G é justamente um vértice desse triângulo equilátero. Logo, esta altura aqui é metade da medida do lado do quadrado. Mas a gente convencionou que a medida do lado do quadrado é esse L maiúsculo aqui. Quer dizer que esse pedaço aqui em vermelho, que é a altura do triângulo CEG, mede L sobre 2. Mas a gente sabe uma fórmula que relaciona a altura de um triângulo equilátero à medida de seu lado. Então, se a gente tem, para lembrar, um triângulo equilátero cuja medida do lado vale um certo valor L aqui e a medida da altura vale um certo valor H, a altura é dada por H igual a L raiz de 3 sobre 2. Mas no nosso caso específico, tratando do triângulo equilátero CEG, essa medida H vale exatamente Lzão sobre 2. E assim a gente descobre uma maneira de relacionar a medida dos lados do triângulo equilátero ABF e do triângulo equilátero CEG. Lzão sobre 2 equivale a Lzinho raiz de 3 sobre 2, e assim, isolando, a gente consegue descobrir que a medida do Lzinho corresponde à medida do Lzão
dividido por raiz de 3. Nós queremos saber a área do triângulo CEG, mas como tanto o CEG quanto o ABF são equiláteros, em particular, eles são semelhantes. Então, nós podemos usar a relação entre as medidas dos lados para descobrir a relação entre as medidas da razão das áreas. Logo, nós temos que fazer a razão entre as áreas dos triângulos, a razão entre a área do triângulo maior ABF, que é 18, e a área do triângulo menor CEG, que eu vou chamar de azão aqui, vai corresponder a fazer exatamente o quadrado da razão entre as medidas dos lados dos dois triângulos. A gente sabe que o triângulo maior, a medida do lado é Lzão, e a medida do lado do triângulo menor é Lzinho. Só que a gente descobriu que o Lzinho equivale a Lzão sobre raiz de 3. Então eu vou substituir este valor aqui. E tudo isso elevado ao quadrado, pois esta aqui é uma razão entre áreas e essa aqui é uma razão entre lados. A dimensão aqui é centímetro e aqui é centímetro quadrado, por isso que eu elevo ao quadrado aqui. Então, resolvendo aqui, esse L vai cortar com esse L, isso aqui, esse raiz de 3 está dividindo aqui, é passar multiplicando, e aí se eu fizer raiz de 3 ao quadrado, vai ficar justamente 3. Passando esse A multiplicando, a gente conclui que 18 equivale a 3A, e, portanto, a área do triângulo CEG corresponde a 18 dividido por 3, que é 6. Em resumo, 6 é a medida da área do triângulo CEG e 6 centímetros quadrados está indicado na alternativa C. Olá pessoal, vamos resolver a questão 14 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Quantos dados diferentes existem com faces pretas, brancas ou vermelhas, em que faces opostas quaisquer tenham cores diferentes e as 3 cores apareçam em cada dado? Vamos tentar entender quais são as condições que o enunciado impõe para assim conseguir calcular todas as possibilidades. Primeiro, ele diz que esses dados precisam ter 3 tipos de faces, ou pretas, ou brancas e vermelhas. E faces opostas precisam ter cores diferentes. Essa condição é muito importante, porque significa que se eu colocar uma cor de um tipo, a face que está oposta tem que ser de outra cor. Por exemplo, se uma face for preta, a outra face oposta tem que ser branca ou vermelha, e assim por diante. Além disso, as 3 cores precisam aparecer em cada dado. Desse modo, eu não posso excluir uma delas, eu preciso obrigatoriamente usar as 3. Vamos então verificar quais são as possibilidades com base nessas condições aqui. Observe que temos 2 casos para podermos analisar. Como nós precisamos que as 3 cores apareçam em cada dado, ou nós temos que 2 faces são de cada cor, então, por exemplo, vou ter 2 faces pretas, 2 faces brancas e 2 faces vermelhas, em alguma ordem que a gente vai calcular agora, ou então, para que as 3 cores apareçam, uma cor vai ter de aparecer 3 vezes, a outra vai aparecer 2 e a que sobrar vai aparecer uma vez só. Então, para cada um desses 2 casos, vamos analisar quais são as possibilidades, tomando cuidado que o dado vai ser invariante por reflexão ou rotação. No primeiro caso, vamos considerar que há 2 faces de cada cor. Nessa situação, como as faces opostas têm que ter cores distintas, as faces de mesma cor têm que compartilhar uma aresta delas. Por exemplo, essa aresta que eu coloquei em verde, ela significa que aqui em cima e aqui embaixo as 2 faces têm que ter uma mesma cor. Do mesmo modo, eu tenho aqui uma aresta vermelha, quer dizer que esta face aqui e esta outra face aqui compartilham a mesma cor. E aí, para fazer essas combinações, nós temos 2 possibilidades. Ou eu coloco as arestas desse modo aqui, que vão gerar uma pintura distinta, ou eu coloco desta outra forma aqui. Veja que essas 2 pinturas são distintas. Agora, eu poderia pintar de outras formas, como as mostradas aqui embaixo, mas essa forma aqui é exatamente essa aqui, e essas 2 aqui, basicamente, são a mesma que essa, só girando o meu dado. Logo, no caso, eu não tenho 6 opções para verificar, eu tenho apenas essas 2 aqui, pois qualquer outra combinação que eu vá fazer das cores vai ser equivalente, ou se eu rotacionar, ou se eu fazer uma reflexão, vai ser equivalente a uma dessas opções aqui de dados. Logo, no meu caso, nós temos 2 opções.
No segundo caso, temos 3 faces de uma certa cor 1, 2 de uma certa cor 2 e uma face de cor 3. Como nós temos a condição de que faces opostas não podem ter a mesma cor, essas 3 faces de uma certa cor 1, que eu vou indicar aqui em verde para ilustração, elas não compartilham apenas as arestas, elas vão compartilhar um vértice aqui. Logo, uma vez que eu selecionei um vértice, 3 arestas aqui adjacentes para receber essa cor 1 que eu escolhi para colorir 3 faces, eu vou ter apenas uma opção de aresta para escolher as 2 faces que vão receber a cor 2 e a que sobrou vai ficar com a cor 3. Veja que essas outras 2 opções aqui nada mais é do que rotação dessa configuração inicial aqui. Basta a gente descobrir de quantas maneiras podemos colorir este cubo aqui, esse dado, para descobrir o total de formas de colorir nessa segunda situação. Para escolher a primeira cor, eu tenho 3 opções de cores. A segunda cor, ela vai ser qualquer cor que não foi a primeira escolhida, logo eu vou ter 2 opções. E a cor que sobrou vai colorir apenas uma face. Assim, no total, eu tenho 2 vezes 3 vezes 1, 6 maneiras de colorir este dado aqui com esta configuração. Daí são 6 dados possíveis para este segundo caso aqui. No total, temos 2 dados possíveis no primeiro caso, 6 dados possíveis no segundo. O total corresponde a 8 dados que satisfazem as condições do enunciado indicadas na alternativa B. Olá pessoal, vamos resolver a questão 15 da prova do nível 3 da primeira fase da OBMEP 2025. Considere o sistema x² mais y igual a 1 e y² mais x igual a 1. Qual é a soma de todos os valores x, tais que xy é uma solução desse sistema? Então nós precisamos encontrar todas as soluções, todos os pares ordenados x e y que vão satisfazer essas 2 equações aqui. Observe inicialmente que essas 2 equações têm o mesmo valor, ambas valem 1. Assim, o primeiro passo que eu vou tentar fazer naturalmente é igualar essas 2 equações, já que elas têm o mesmo valor, e ver o que a gente consegue obter a partir daí. Logo, eu sei que x² mais y é igual a y² mais x. Agora, veja que essa equação tem 2 parâmetros que estão elevados ao quadrado, que é o x e o y, e 2 que estão elevados à primeira. Então vamos isolar, colocar de um lado o pessoal que está elevado ao quadrado e do outro o pessoal que não está elevado ao quadrado. Então esse y² aqui que está somando vai passar subtraindo e esse y que está somando vai passar subtraindo. Vamos ficar com x² menos y² igual a x menos y. Agora veja que x² menos y² é uma diferença de quadrados. x² menos y² corresponde a fazer x mais y vezes x menos y. E agora, olha só que legal, eu consegui eliminar esses termos quadráticos que a priori estavam me atrapalhando, e eu fiquei com esta conta aqui. Agora, veja que seria legal transformar isso aqui numa conta que resulta em zero, porque aí eu poderia tentar criar um produto cujo resultado é zero, e se um produto vale zero, quer dizer que cada um dos 2 fatores, um dos 2 obrigatoriamente precisa ser zero. Então eu vou pegar esse x menos y desse lado e passar ele subtraindo desse outro lado aqui. E agora eu fiz o zero aparecer. E aí veja que o x menos y aparece aqui e aparece aqui também. Como ele está nessas 2 parcelas aqui, eu posso colocar em evidência. E aí isso aqui vai ficar exatamente x menos y vezes o x mais y menos 1 igual a zero. Opa, tem um produto de 2 fatores que vai dar zero, então ou o x menos y é zero, ou então o x mais y menos 1 que é zero. Logo, nós reduzimos aquele sistema a esses 2 casos aqui para analisar. Vamos primeiramente supor que x menos y é igual a zero. Se x menos y é igual a zero, eu posso escrever o x em função do y. Isso quer dizer que o x precisa ser justamente igual ao y. Vamos substituir nossa descoberta no nosso sistema de equações que tínhamos inicialmente. Então esse aqui é o nosso sistema. Se a gente substituir em qualquer equação, já que as 2 vão ficar iguaizinhas, já que eu estou falando que o x é igual ao y, nós vamos ter que x² mais x é igual a 1. Passando 1 subtraindo, temos a equação de segundo grau, x² mais x menos 1 igual a zero. Logo, se a gente resolver esta equação aqui, vamos encontrar 2 soluções para o valor de x. Mas vamos tentar ser mais espertos. Veja que o enunciado quer que a gente descubra a soma das soluções desse sistema para o valor x.
Então eu não preciso saber exatamente cada um dos valores x, eu só preciso saber a soma desses valores. E a gente sabe que numa equação de segundo grau desta forma aqui, nós podemos obter a soma e o produto pelas chamadas relações de Girard. Nesse caso simples aqui, que temos uma equação de segundo grau, esta equação está na forma x ao quadrado menos s vezes x mais p igual a zero, onde esse s representa a soma das raízes dessa equação e o p representa o produto das raízes dessa equação aqui. Então, comparando com esta equação que nós temos aqui em cima, veja aqui que seria o valor de s, quer dizer que o menos s vale 1, a gente quer saber a soma. Se menos s vale 1, quer dizer que a soma das raízes desta equação de segundo grau é igual a menos 1. Mas temos também que analisar o segundo caso, lá também pode ter mais raízes. No segundo caso, x mais y menos 1 é igual a zero. Vamos de novo isolar o y em função de x. Nessa situação, temos que o y vale exatamente 1 menos x. Substituindo y igual a 1 menos x no nosso sistema original, vamos, por exemplo, pegar a primeira equação, que aí o y não está elevado ao quadrado, que facilita a conta. Temos, portanto, que o x ao quadrado mais 1 menos x, que é o valor de y, vale 1. Se eu cortar, então, este 1 com este 1 aqui, eu vou ficar com x ao quadrado menos x igual a zero. E aí eu posso pôr o x em evidência aqui. E aí eu vou ficar com x vezes x menos 1 igual a zero. Isso aqui é um produto dos dois fatores que vale zero, então quer dizer que ou o x vale zero, ou então o x menos 1 vale zero. Só que se o x menos 1 vale zero, quer dizer que o x tem que valer 1. Logo, as duas soluções nesse caso são x igual a zero e x igual a 1. A soma das duas soluções, 0 mais 1, corresponde a 1. Logo, no segundo caso, nós sabemos que a soma das raízes de x vale 1. Moral da história, juntando o primeiro caso, a gente sabe que a soma dos valores de x das raízes é menos 1. No segundo caso, a soma das raízes é 1. A soma total de todos os valores de x corresponde a 1 menos 1, que é 0. Portanto, a resposta é a alternativa B. Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 16 da prova do nível 3 da primeira fase da OBMEP 2025. Pascoal tem um dado numerado de 1 a 6. Qual é a probabilidade de que o produto dos números obtidos em 3 lançamentos desse dado seja 60? Vamos inicialmente pensar o que pode acontecer para que o produto seja exatamente 60. Lembremos que, para calcular a probabilidade de qualquer evento, qualquer coisa acontecer, nós temos que fazer uma divisãozinha entre o total de casos favoráveis, que são os casos que acontecem, que eu vou indicar aqui como casos F de favoráveis, e os casos totais, os casos do meu conjunto universo, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades que podem acontecer. Assim, a probabilidade vai corresponder exatamente a realizar esta divisão aqui. Vamos começar com o mais simples. Vamos começar calculando o total de possibilidades que temos para o meu conjunto universo, ou seja, quais são todas as formas que eu tenho de lançar 3 dados e saírem números de 1 a 6. Se eu tenho 3 dados e cada dado vai sair um número de 1 a 6, eu tenho 6 possibilidades para sair no primeiro dado, 6 para sair no segundo e 6 para sair no terceiro. No total eu tenho 6 vezes 6 vezes 6, que corresponde a 216 possibilidades. Assim eu já tenho meio caminho andado. Eu sei que o total de opções de obter 3 números no lançamento de 3 dados é exatamente 216. Agora eu preciso descobrir quantos são os casos favoráveis para a minha situação, ou seja, quantos desses lançamentos vão ter números cujo produto é 60. Vamos inicialmente lembrar da fatoração do 60 e lembrar quais são os fatores que incluem ele. Se a gente fatorar o 60, primeiro eu vou dividir o 60 por 2, vai ficar 30 aqui, depois eu divido pelo 2 de novo, vai ficar 15, não dá mais para dividir por 2, vou para o próximo primo, que é 3, 15 dividido por 3 fica 5, o 5 é primo, vou dividir por 5, cheguei a 1, finalizei a fatoração. Então 60 corresponde a 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Como o dado só tem números que vão de 1 até 6, eu não posso usar fatores maiores que o 6. E 6 a gente sabe que corresponde a 2 vezes 3. Desse modo, vamos analisar esta fatoração para indicar todas as possibilidades.
Se 60 corresponde a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que obrigatoriamente para obter 60 multiplicando 3 fatores, eu preciso ter o 5. Então um dos dados obrigatoriamente tem que sair o 5. E os outros dois? Tem que sair 2 fatores cujo produto é equivalente a 12. Eu tenho duas formas de fazer isso, né? Eu posso fazer isso como sendo 2 vezes 6 ou como sendo 3 vezes 4. Ou seja, há duas opções de lançamento de dados que vão dar 3 números cujo produto é 60. Ou eu faço 5, 2, 6, ou eu faço 5, 3, 4. E tanto faz, não importa em qual dado vai sair o 5, qual dado vai sair o 3 e qual dado vai sair o 4. Então qualquer permutação do 5 e do 3 do 4, ou do 5, 2, 6 vai valer para a minha situação de casos favoráveis. Assim eu tenho 6 casos favoráveis para essa primeira combinação aqui, 6 casos favoráveis para essa segunda combinação. No total eu tenho 6 mais 6, que são 12 casos favoráveis. Temos no total que a probabilidade corresponde ao total de casos favoráveis pelos casos totais. Eu tenho 12 casos favoráveis, o número de casos totais é 216, e assim, simplificando essa fração, eu obtenho que a probabilidade desejada corresponde a 1 sobre 18, e este valor está indicado na alternativa A. Olá pessoal, vamos resolver a questão 18 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas dispostas em fila. Cada uma delas disse uma das seguintes frases: eu não ganhei o prêmio, ou quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Somente uma delas disse a verdade. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Será que a pessoa ganhou o prêmio foi a segunda ou a quarta? Será que a pessoa ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta? Será que qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio? Será que foi a terceira pessoa que ganhou o prêmio? Ou então, será que é possível que exatamente 3 pessoas tenham dito eu não ganhei o prêmio? Para resolver essa questão, vamos primeiramente montar um esqueminha com as posições de cada uma das pessoas. Então eu vou indicar com um tracinho a posição de cada uma das 5 pessoas na fila. A primeira coisa importante para se notar é que o enunciado nos diz que o prêmio foi dado a uma de 5 pessoas. Isso quer dizer que destas 5 pessoinhas aqui, somente uma delas ganhou. Assim, se uma ganhou, quer dizer que as outras 4 não ganharam o prêmio. Desse modo, vamos fazer o nosso raciocínio pensando em qual delas ganhou e o que acontece se ela ganhar. Por exemplo, vamos supor que quem ganhou foi a pessoinha verde aqui. Então eu vou indicar como S, quem dizer que essa pessoa sim, ela ganhou o prêmio, e as demais pessoas como N, porque elas não ganharam o prêmio. Em essência, nós queremos saber, será que isso pode realmente acontecer? E para descobrir se isso faz sentido, vamos analisar cada uma dessas duas afirmações. A gente sabe que somente uma das pessoas disse a verdade. As pessoas ou disseram que não ganharam o prêmio, ou que quem ganhar o prêmio está na frente ou atrás. Veja aqui, se eu tenho essa pessoa, a segunda pessoa verde aqui, ela ganhou o prêmio, tanto esta primeira aqui, quanto esta terceira pessoa aqui, a pessoinha vermelha, se as duas falarem que não ganharam prêmio, as duas vão falar a verdade. Não pode, porque somente uma falou a verdade. Agora, será que as duas podem falar que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim? Veja que isso também não pode acontecer, porque se essa primeira pessoinha aqui falar quem ganhou o prêmio está na frente ou atrás, de fato, esta pessoa está falando a verdade. E essa aqui, se falar isso também, ela vai estar falando a verdade também. Então, nessa segunda condição, eu também vou ter 2 pessoas falando a verdade. E isso não pode acontecer. E observe também que se uma pessoa falar uma frase e a outra falar outra, também ambas vão estar falando a verdade. Porque, por exemplo, se a azul falar eu não ganhei o prêmio e a vermelha falar que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás, as duas estão falando a verdade. E da mesma forma, se eu inverter. Desse modo, o absurdo está em a gente supor que a pessoa verde ganhou o prêmio. Logo, a gente sabe que a segunda pessoa não pode ter ganho o prêmio. Isso já elimina a alternativa A, porque falou que quem ganhou o prêmio foi a segunda ou quarta pessoa. Como a alternativa A também menciona a quarta pessoa, vamos ver o que acontece se a quarta pessoinha for quem ganhou o prêmio. Veja que nessa situação a gente vai ter de novo a pessoinha vermelha e a pessoinha amarela, e elas vão cair no mesmo caso que a gente tinha visto anteriormente. As duas não podem falar que não ganhou o prêmio, nem podem falar a segunda coisa, que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás, e também uma não pode falar uma frase e a outra, porque ambas estão falando a verdade. Isso contradiz o enunciado
enunciado. Desse modo, a gente conclui que a quarta pessoa também não pode ter ganho o prêmio. E isso, de fato, elimina completamente a alternativa A. Veja que também, por consequência, a alternativa C também não pode estar certa, né? Qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio? Não. A gente acabou de concluir que a segunda e a quarta pessoa não podem ter ganho o prêmio. Será que foi a terceira pessoa que ganhou o prêmio? Vamos ver o que acontece se foi a pessoa vermelha que ganhou o prêmio. Se quem ganhou o prêmio foi a terceira pessoa aqui no meio, tanto esta segunda pessoa aqui quanto a quarta pessoa não podem ter ganho o prêmio. Nós caímos na mesma situação que analisamos para a segunda e a quarta pessoa. Moral da história, a terceira pessoa não pode ter ganho o prêmio, então a alternativa D também não pode estar correta. Assim, nós já eliminamos 3 alternativas e estamos entre a B e a E. Nós concluímos que nenhuma dessas 3 pessoas aqui no meio pode ter ganho o prêmio, pois senão isso implicaria que pelo menos 2 estariam falando a verdade. Mas será que é possível que 3 pessoas exatamente tenham dito eu não ganhei o prêmio? Mas será que é possível que exatamente 3 pessoas tenham dito que eu não ganhei o prêmio? Para verificar isso, vamos analisar 2 situações. Vamos supor primeiro que as 3 pessoas que disseram que não ganharam o prêmio foram a pessoinha azul, a verde e a amarela aqui. Veja que a pessoinha verde com certeza não ganhou o prêmio, então ela já estaria falando a verdade. Portanto, tanto a pessoinha amarela quanto a azul estão falando que não ganharam o prêmio, elas precisam mentir. Se foi a pessoinha amarela que ganhou o prêmio, observe que a pessoinha azul não teria ganho o prêmio, então ela estaria falando a verdade também. E teríamos a verde e a azul falando a verdade. Agora, suponha que quem ganhou o prêmio foi a pessoinha azul. Então, nessa situação, tanto a pessoinha verde quanto a amarela não teriam ganho o prêmio e estariam falando que não ganharam o prêmio. Logo, ambas estariam falando a verdade e isso não pode acontecer. Se a gente selecionasse 2 pessoas que a gente já sabe que não ganhou o prêmio, por exemplo, se pegássemos a pessoinha azul, a verde e a vermelha, como tanto a verde quanto a vermelha com certeza não ganharam o prêmio, ambas estariam falando a verdade e, de novo, isso não pode ocorrer. Em resumo, concluímos que é impossível que exatamente 3 pessoas tenham dito que não ganharam o prêmio. E a alternativa E também está errada. Logo, por exclusão, nós conseguimos garantir que quem ganhou o prêmio ou foi a pessoinha azul ou a pessoinha amarela. Ambas as pessoas que estão na extremidade. Logo, a pessoa ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta. E isto corresponde ao que está indicado na alternativa B. Olá pessoal, vamos resolver a questão 19 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Dizemos que uma família é amistosa se ela possui 10 membros e cada um deles conhece exatamente 5 outros membros. Qual é o menor valor de K para garantir que sempre em um grupo de K pessoas de qualquer família amistosa seja possível encontrar 2 que se conheçam? Esse enunciado parece um pouquinho confuso. Então vamos tentar primeiro entender o que ele quer dizer afinal para conseguir ter um palpite de qual deve ser a solução para essa questão. Nós queremos saber o menor valor possível para K. Mas primeiro, antes de tentar descobrir um valor para K, vamos tentar entender o que é uma família amistosa. Uma família amistosa possui 10 membros. Eu vou indicar esses membros com as letras de A até J. Agora, se esses daqui são os 10 membros da minha família, como ela é amistosa, quer dizer que cada membro conhece exatamente 5 outros membros. O que isso quer dizer? Se a gente escolher um membro aleatório, por exemplo, eu vou escolher a pessoinha B. Quer dizer que essa pessoinha B conhece pelo menos outras 5 pessoas aqui. Sei lá, por exemplo, conhece o F, G, o H, o I e o J. Ou então, se eu escolher outra pessoa aleatória aqui, escolher a pessoa D, por exemplo, ela conhece outras 5 pessoas. Pode conhecer, sei lá, o A, o E, o F, o G e o H. Então, isso é o significado da família ser amistosa. Não importa quem eu escolho aqui, quer dizer que essa pessoa conhece outras 5 nesse grupo aqui. Isso quer dizer que se uma pessoa A da família conhece exatamente 5 outras pessoas, ela não conhece as outras 4 pessoas que sobraram aqui. Logo, veja que para a família ser amistosa é equivalente a dizer que cada pessoa não conhece outras 4. Nós queremos escolher o menor grupo de pessoas, né? O K seria uma subquantidade de pessoas desse grupo aqui. Então, se o grupo tem 10 pessoas, eu posso escolher K igual a 7, ou seja, escolher 7 pessoas dentre essas 10. Eu quero saber o menor valor de K, ou seja, qual que é a menor quantidade de pessoas
que eu preciso pegar dentre essas 10 para garantir que sempre haja pelo menos 2 que se conhecem. Como eu sei que uma pessoa em A não conhece 4 pessoas, veja que se eu pegar a A com essas outras 4 pessoas aqui, este grupo de 5 aqui, o A não vai conhecer ninguém. Então, para eu tentar garantir que pelo menos vai haver 2 que se conheçam, eu vou adicionar mais alguém daqui. Por exemplo, este F aqui. Porque eu sei que a pessoa F conhece a pessoa A no nosso exemplo. Assim, esse grupo aqui que eu peguei tem exatamente 6 pessoas. Será que 6 é o menor valor de K? É o valor que eu procuro? A minha hipótese é que nesse grupo de 6 pessoas, as pessoas são A, B, C, D, E e F. Há pelo menos 2 que se conhecem. Mas o que aconteceria? Será que é possível escolher 6 pessoas de modo que ninguém se conheça? Vamos supor que isso acontece. Vamos fingir que dentre essas 6 pessoas A, B, C, D e F, ninguém se conhece. Se ninguém neste grupo de 6 pessoas se conhecem, quer dizer que, por exemplo, o A possui 5 relações de amizade, porque a família é amistosa. O B também possui 5 relações de amizade. E assim por diante. Cada uma dessas 6 pessoas aqui vai possuir exatamente 5 relações de amizade, porque a família é amistosa. Logo, quer dizer que essas 6 pessoas aqui sustentam no total 5 vezes 6, que são 30 relações de amizade. Só que essas 30 relações de amizade não são entre eles, porque ninguém se conhece. Logo, essas 30 relações de amizade precisam ser entre esses outros 4 membros da família aqui que ficaram de fora. No caso, o G, o H, e o I e o J. Só que tanto o G, quanto o H, quanto o I, quanto o J, cada um deles sustenta exatamente 5 amizades. Logo, isso quer dizer que no total, o G, o H, o I e o J podem ter no máximo 5 vezes 4, que corresponde a 20 amizades. Ou seja, este grupo, se o A, B, C, D, E, o E e o F, se ninguém se conhecesse, essas 30 amizades aqui precisariam ser daqui. Ah, mas aqui eu só tenho 20 amizades, não é? Então quer dizer que eu não posso ter todas as amizades desse povo aqui sendo com o G, o H, o I e o J. Isso aqui é um absurdo, não pode acontecer. Porque eu precisaria que esse grupo de 4 pessoas tivesse pelo menos 30 relações de amizade, mas eu só tenho no máximo 20. Então qual que é o absurdo aqui? Eu ter suposto que ninguém se conhece. Logo, é impossível que ninguém se conheça neste grupo de 6 pessoas. Ou seja, quer dizer que pelo menos 2 pessoas se conhecem. Assim, a gente acabou de provar que neste grupo de 6 pessoas aqui, é impossível que ninguém se conheça, logo isso significa que pelo menos 2 se conhecem. Assim, o valor de 6 para o K já satisfaz a condição que o enunciado quer. Será que o K podia ser menor que 6? Será que ele podia ser 5, por exemplo? Se a gente supor que o K vale 5, isso quer dizer que em qualquer grupo de 5 pessoas, há 2 que se conhecem. Vamos fazer a seguinte divisão. Vamos fazer um grupo com as pessoas de A até E do outro grupo as pessoas de F até J. Vamos supor que cada pessoa desse grupo conhece todas desse grupo e vice-versa. Cada pessoa desse grupo conhece todas desse outro grupo aqui, mas ninguém se conhece dentro de cada grupo. Por exemplo, o A, a pessoinha A, conhece o F, conhece o G, conhece o H, conhece o I, conhece o J, conhece todas do outro grupo. Mas o A não conhece o B, não conhece o C, não conhece o D e não conhece o E. Então veja que nessa situação, cada uma das pessoas vai ter 5 relações de amizade. O pessoal desse grupo conhece os 5 desse grupo, e cada um dos 5 desse grupo conhece os outros 5 desse grupo aqui. Mas veja que nesse grupo de 5 pessoas, ninguém se conhece entre si. Portanto, eu tenho o valor K igual a 5, não é possível garantir que num grupo de 5 pessoas, pelo menos 2 se conheçam, porque aqui eu acabei de construir um grupo de 5 pessoas, em que todo mundo tem 5 relações de amizade, a família é amistosa, mas
Este grupo de 5 pessoas, ninguém se conhece, não existem 2 pessoas que se conhecem. Logo, se para k igual a 5 não é possível obter a condição do enunciado, isso quer dizer que o valor mínimo de k para o qual é possível encontrar um grupo de k pessoas nos quais pelo menos 2 se conhecem, como a gente acabou de ver, é 6. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão. Olá pessoal, vamos resolver a questão 20 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMEP 2025. Seja U igual a 1, 2, 3, 4, 5 um conjunto com 5 elementos e sejam A, B e C subconjuntos de U. Dizemos que A, B e C é uma tripla ordenada especial se o C está contido em A união B. Quantas são as triplas ordenadas especiais? Para resolver essa questão, precisamos inicialmente entender o que significa C está contido em A união B. Para isso, vamos fazer um exemplo prático só para entender. Se eu pegar, por exemplo, o A sendo o conjunto formado por 1 e pelo 2 e o B formado pelo 2, 3, 4, veja que ambos são subconjuntos de U. Então, A união B significa juntar todo mundo que está em A com todo mundo que está em B. Logo, A união B seria o conjunto 1, 2, 3, 4. E aí, dizer que o C está contido nesse conjunto quer dizer que os elementos de C são todos elementos desse conjunto aqui. Assim, por exemplo, se eu pego o C como sendo o conjunto com 1, 3 e 4, o C está contido em A união B, porque todos os elementos de C estão nesse conjunto aqui. Agora, se o C for 2, 3 e 5, então o C não está contido em A união B, porque o 5 não está nesse conjunto aqui. Nesse caso, então, por exemplo, AB com esse primeiro C seria uma tripla ordenada especial, mas AB com esse segundo C não seria uma tripla ordenada especial. Logo, a gente acaba de ver com esses exemplos que o principal fator é analisar se um elemento está no C, mas não está na A união B ou vice-versa. Para a gente verificar se uma tripla ordenada é especial, basta a gente ver se cada elemento de C está em A união B, ou seja, ele está em A ou está em B. Porque veja que um elemento só precisa estar ou em A ou em B para estar em A união B. O exemplo é o 4. O 4 só está em B, portanto ele está em A união B. Mas pode também estar no 2, como por exemplo o 2 aqui. A análise desses exemplos já nos dá uma ideia de como resolver essa questão. Podemos verificar se cada um dos elementos de U pertence ou não pertence, tanto ao A, quanto ao B, quanto ao C. Por exemplo, o elemento 1, nós temos duas opções para o 1 no A, ou ele pertence ou não pertence ao A, ou ele pertence ou não pertence ao B, ou ele pertence ou não pertence ao C. Logo, no total, temos 2 vezes 2 vezes 2, que corresponde a 8 possibilidades por 1 estar ou não estar nos elementos dessa tripla ordenada especial aqui. Só que nós temos que eliminar um caso. E qual é o caso? É a situação na qual esta condição aqui não é satisfeita. E quando ela não é satisfeita? Quando a gente pega um elemento que está em C, mas que não está nessa união aqui, se a gente pegar um elemento x que não pertence a A união B, isso significa que o x não pertence nem ao A, nem pertence ao B. Porque se ele pertencer a pelo menos um dos dois, ele vai pertencer à união. Portanto, esse é o único caso em que a tripla ordenada não será especial. Deste modo, se a gente fizer uma tabelinha com as 8 possibilidades para o número 1 nos elementos A, B e C, isso quer dizer que das 8 possibilidades que nós temos, a única que não podemos considerar é quando um elemento está em C, mas não está em B e nem em A. Ou seja, devemos eliminar esta combinação aqui. E qualquer uma das outras 7 combinações que a gente usar vai dar uma tripla que vai ser ordenada especial. Isto aqui vale para cada elemento. Logo, eu tenho 7 opções para escolha, se o elemento vai estar ou não em um dos subconjuntos, e dessas 7 opções de escolha são válidas para cada um dos 5 elementos. Então, eu vou ter 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 7 elevado à quinta possibilidades de escolha. Logo, eu tenho 7 elevado à quinta triplas ordenadas especiais. Isso corresponde ao indicado na alternativa E.